importante nos evangelhos, que são as parábolas. Então nós vamos ter bastante tempo para nos dedicar a decifrar os códigos das parábolas. Parábolas são, você vai ver na lição, mensagens codificadas. Então vamos decifrar e vamos absorver o que tem de bom nas parábolas. Amém? Então, para começar, vamos pedir a Deus sua graça. Senhor, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado por essa nova oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais da tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estiveram aqui de manhã para estudar a tua palavra. Que a graça do Senhor seja sobre a mente de cada um, sobre cada coração, para absorver a tua verdade. Nós não estamos aqui por outro motivo, senão sermos edificados na tua verdade. Abençoa nossos irmãos que vão acompanhar esta transmissão nas suas casas, que também sejam edificados na fé, a fé que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Habilita-me, teu servo, a ser instrumento nas tuas mãos, para fluir entendimento para essa casa, para a honra e glória do teu nome, para a nossa vitória. Amém e amém. Por isso sentar, querido, vamos lá. Lição 01 desse trimestre. Vamos falar então sobre parábolas. E o tema dessa manhã é o seguinte: por que Jesus falava em enigmas? Salmo 78, verso 1 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que significa a palavra enigma, irmãos? Está aí no glossário que fica lá no finalzinho da aula. O que é enigma? É um mistério. Uma palavra falada em mistério, né? Enigma é um misterinho. Então, Jesus optou por trazer a mensagem do Evangelho do Reino através de alguns mistérios. Nós temos que entender por quê. Ok? Então vamos avançar. Quem está aí no comando? Neste trimestre estudaremos sobre as parábolas do reino que o Senhor Jesus proferiu e os seus significados. Uma das questões principais é: por que Jesus falava por meio de parábolas? A primeira coisa, antes de entrarmos em qualquer estudo de parábola, é entender por que falava em parábola. Se nós acabamos de dizer que é mistério, que é enigma, por que ele fazia isso? Sendo as parábolas uma forma de narrativa com símbolos e enigmas, não seria mais fácil para alcançar o entendimento de todos se o Senhor falasse mais claramente? Quantos já se perguntaram isso na sua mente? Tiver essa indagação. Nunca pensou nisso? Nunca pensou nisso? Everton. Porque se Jesus quer alcançar as pessoas para salvar, por que ele complicou falando em mistério? Nem os apóstolos entendiam, nem os discípulos entendiam. O círculo que caminhava com Jesus não entendia. Por que essa dificuldade? Tem que ter um propósito. Não é por um acaso. Ok? Então nós vamos estudar sobre isso hoje. A partir da semana que vem a gente vai entrar nas parábolas propriamente ditas. Então é muito importante, irmão, a gente discernir isso, né? Muita gente desiste de buscar o entendimento das parábolas. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer assim: pastor, na minha igreja a gente não estuda essas parábolas do reino, não. O pastor não estuda, não fala nada sobre isso, porque não consegue decifrar. É tão complexo às vezes que as pessoas desistem. Elas leem, têm uma percepção superficial do que queira dizer, mas não se aprofundam. Não querem realmente descobrir o cerne da questão. Porque é complexo. Porque é complexo. É verdadeiramente complexo. Não seria mais fácil se Jesus falasse claramente, para que o povo pudesse entender e se arrepender e tudo mais? Mas existe um porquê e é muito sério. Nós vamos ver isso hoje, agora. Amém? Muitos desistem de buscar o entendimento.
mediante o desafio de decifrar os códigos e contextos subliminares das palavras. Vamos, com a graça de Deus, decifrar e descortinar os mistérios contidos para receber revelações maravilhosas sobre o reino de Cristo e do nosso Deus e Pai. Então, nas parábolas tem muita coisa boa, divina, maravilhoso. Precisamos só entender como é que é o sentido da parábola. Ok? Então vamos lá, avança para mim aí. O que significa uma parábola? Isso aí vamos falar agora de maneira técnica, né? Especificamente, a palavra parábola vem do grego parabolê, que em sua etimologia significa comparação. Colocar as coisas lado a lado. Isso significa parábola. Fazer uma comparação. Isso é semelhante àquilo. Ok? Todo mundo chegou comigo? Ou fazer um paralelo. É uma forma de narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral ou ensino espiritual. A maioria das parábolas do Senhor Jesus trazia como pano de fundo cenas do cotidiano e situações comuns da vida que eram fáceis de construir na mente do povo. Primeiro comentário que eu quero agora alongar um pouquinho. Se você lê as parábolas do reino, Jesus não fala de coisas sobrenaturais do céu, necessariamente. O que Jesus fala nas parábolas? O reino dos céus é semelhante, comparando, a um campo. Campo era a coisa mais comum para o judeu. A animais, a não sei o quê, a vida do cotidiano. Então, na verdade, o pano de fundo, né, o background das parábolas, é a vida comum. Ele faz a comparação de coisas sobrenaturais, espirituais, celestes, com as coisas do dia a dia do povão. É como um semeador que saiu para semear. É como uma coisa que é encontrada no campo. É como uma mulher varrendo dentro de casa, perde uma moeda. É tudo muito coisa do dia a dia. Então, nesse sentido, todo mundo entende a parábola. Porque o pano de fundo não é estranho. É real, realista. Ok? Por isso muita gente se trumbica quando a única parábola que não é nessa terra o pessoal despreza, que é a parábola do rico e do Lázaro. Porque é a única que tem um pano de fundo que não é desse mundo. Não é? Mostra o mundo do além, o mundo dos mortos. Aí as pessoas já desprezam as parábolas, desprezam essa junto. Não aprendem nada com a parábola de Lucas 16. Então, só esse detalhe para a gente poder avançar. Todas as parábolas foram construídas, né, foram proferidas pelo Senhor com um pano de fundo realista, do dia a dia, do cotidiano, para que as pessoas, ao ouvirem a parábola, pudessem construir mentalmente a imagem daquilo que estava sendo dito. Amém? Todo mundo entendeu? Então, as parábolas, nesse sentido, são fáceis. Pelo menos na ambientação delas. A gente consegue ver o pano de fundo, constrói na mente o cenário. Não é? Parábola do bom samaritano. O camarada vai lá e socorre o outro, leva para uma estalagem. Paga lá para o estalajadeiro para ficar com o rapaz. Isso é tudo vida real. Não é fácil de construir a historinha na mente. Então, nesse sentido, as parábolas são até fáceis de decifrar. Mas a questão é que alguns elementos simbólicos inseridos nas parábolas precisavam da chave certa. Aí temos aí a dificuldade. Por um lado, a parábola é de fácil construção mental por causa dos elementos do dia a dia. Por outro lado, tem agora o código. O problema é o código. Vou dar um exemplo aqui extra-bíblico, tá bom? Só para você entender o que eu estou falando. Muito bem. Pode ter uma parábola que fale sobre a água. A água na Bíblia é assimilada ao quê, irmãos? Normalmente, profeticamente, ao Espírito Santo. Porém, a mesma água pode ser uma água já vi muitos sonhos que as pessoas me entregam, de uma inundação.
ou uma água suja, ou uma água de um córrego. Nesse sentido, a água não é o Espírito Santo. Correto? Então, um mesmo elemento, estou dando um exemplo aqui, quase que de improviso. Um mesmo elemento, uma hora é uma coisa positiva, outra hora é uma coisa negativa. Então, não é um padrão estabelecido, fixo. Precisamos saber qual é a chave que abre o entendimento daquela palavra X. Eu dei um exemplo aqui na lição, ó. A parábola do semeador. Todos podiam construir a imagem nas mentes. Campo sendo semeado, todo mundo estava acostumado a ver em Israel. Isso não era difícil. Porém, né, a aplicação da semente como sendo a palavra de Deus não era uma simbologia comum e de imediata associação. O problema é, todo mundo entende o que é uma semeadura no campo. Isso é fácil. Mas por que a semente é a palavra? Por que a palavra é a semente? Porque Jesus assim aplicou. Quantos estão entendendo o que o pastor está tentando explicar aqui? E se a semente for outra coisa, que não a palavra? Tem uma hora que o que é plantado no campo não é a palavra, mas pessoas. Não tem? O joio, por exemplo, ali é a figura do inimigo plantando pessoas malignas. Não é mais a palavra, aquele significado fechado, né? Então o problema é pegar a parábola, tentar construir o pano de fundo e saber qual elemento o Senhor destacou, com qual sentido. Essa é a dificuldade da parábola. Se naquele momento aquele elemento é isto ou aquilo, é muito complexo, querido. Às vezes é complexo. Por exemplo, o fermento. É uma hora que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que misturou o fermento na massa. Pô, a coisa mais simples do mundo, né? De entender que você faz um bolo, se você não puser fermento, o que vai acontecer com o seu bolo? Vai virar uma sola de sapato, que não cresce. Então, pô, fácil de entender. Porém, o fermento também é símbolo de doutrina falsa. Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos falaram, é pão. Eles pensaram humanamente. Agora o fermento dos fariseus não é fermento. De verdade, é doutrina. No momento, passa a ideia de fermento que faz a coisa crescer. No outro momento, o fermento agora é doutrina. Essa é a dificuldade. Seria muito mais fácil se o símbolo, né? Aquele símbolo, ele fosse único, de uma única interpretação em toda a Bíblia, ficaria muito mais fácil. Mas não é assim que funciona. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Todo mundo chega, se quiser perguntar, pode perguntar. Nós estamos falando de coisas subjetivas aqui também, não é? Coisas objetivas e subjetivas. Então não é sem valor você tirar a sua dúvida. Então tem muitos elementos nas parábolas, né? Tem água, tem animais, tem mulher, tem homem, tem um monte de elementos que quando você vai analisar, você tem que entender por que Jesus usou esse elemento desta maneira? O que ele quer falar de fato através desse elemento? São essas perguntas que você tem que fazer quando lê uma parábola. Amém? Não partir logo para a primeira interpretação mais superficial. Porque às vezes uma interpretação superficial, você vai ficar com a historinha moral. A historinha você vai entender. Mas não vai apreender o que ele queria aplicar com aquela historinha. O objetivo. Vai ter horas que os elementos da parábola apontam para Israel, o Israel do tempo de Jesus, os judeus. Vai ter hora que vai talvez se referir ao Império Romano em código. Nós precisamos entender isso, ok? Tirar essas camadas da cebola para chegar no âmago da questão. Não é? A cebola não tem várias camadas? Às vezes a parábola ela oculta dentro das suas camadas uma interpretação que é objetiva, para identificar um grupo,
uma situação, uma pessoa. Então, é esse nosso grande trabalho em um trimestre inteiro. Tirar as camadas da cebola e chegar no âmago das questões. É uma charada. Agora que ele terminou. Obrigado, irmã. Quem falar, fala no microfone. Que tem irmãos em casa, eles não ouvem o som fora do microfone. Porque eu vejo assim, o objetivo que o Senhor colocou em relação a essa charada, tinha um propósito. Muitos deles era para que um entendesse e o outro não ia entender nada. Exatamente. Nós já estamos chegando mais ou menos no cerne da questão. A nossa grande dúvida é por que dificultou? Por que ele não facilitou a vida dos judeus da época e nem a nossa, no século 21? Essa é a nossa grande questão da lição. Avança para mim. As parábolas eram para dificultar. Esta é uma questão crucial para entendermos o porquê Deus ter enviado Jesus falando por parábolas a Israel. A raiz de tudo está no fato do povo de Israel ter se desviado do seu Deus, seguindo outros deuses. Então já estou dando a resposta. Por que as parábolas tinham um fator complicador e não facilitador? Por quê? Porque Deus estava, de certa forma, julgando Israel pelos seus delitos passados. De certa forma, não. Vou falar de maneira bem objetiva. Não tenho dúvidas quanto a isso, vou mostrar biblicamente para vocês. Era uma forma de juízo. Falar de maneira complexa para Israel era um juízo. Se falasse de maneira clara, não seria um juízo. Seria uma bênção. Mas era um juízo. Por que o juízo? Agora nós vamos mergulhar no assunto. Por várias gerações, Israel foi impenitente, não dando ouvido aos profetas enviados por Yahvé, o que fez com que Deus usasse de maior rigor para com seu povo. Então, vamos lá. Construir isso na mente de vocês. Alguns aqui estão comigo desde o começo, em 2008. Já andamos 16 anos estudando a Bíblia toda. Já passamos pelos profetas do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores. Nós estudamos 2 trimestres, 6 meses e meio, só o livro de Isaías. O livro de Isaías é tão rico que nós não gastamos só 3 meses e pouco. Gastamos foi 7 meses. 2 trimestres. Então preste atenção. Se você ainda não entendeu por que Deus tem uma demanda com o povo de Israel, eu sugiro a você que leia de novo todos os profetas. Sugiro a você que reestude. Porque Deus não é um Deus injusto, nem descompensado, nem irado além da conta. Tem gente que pensa que Deus é um Deus irado. Deus é absolutamente justo. Deus é absolutamente correto. A palavra de Deus diz no Salmo: justiça e juízo são a base do seu trono. Se tirar a justiça de Deus, o trono cai. Quantos estão entendendo? Então, se você gerou na sua mente um preconceito com Deus, achando que o Deus do Antigo Testamento, Deus Yahvé, antes da vinda de Jesus, era um Deus descompensado, era um Deus muito vingativo, você está criando uma concepção errada. Deus envia profetas para que o povo se conserte. Mas o povo tem dura cerviz, nuca dura. O que é dura cerviz? Cabeça que não dobra, é nuca. Inflexível. Deus vai reclamar inúmeras vezes através dos profetas, por séculos. Não foi só uma geração. Pastor, foi só uma geração que se corrompeu. Não.
durante séculos, e muda século, e muda profetas, e o povo continua endurecido, cometendo pecados graves, grosseiros. Lembrem-se, por que Deus escolheu Israel no meio de centenas de outros povos? Sua soberania. Ok? Uma vez falei aqui, Deus poderia ter pego um etíope na África e começado a história, ao invés de Abraão em Ur dos Caldeus. Por que escolheu aquele homem nascido lá na Mesopotâmia? Para começar a linhagem da salvação. Não podia ter escolhido de outro ponto da terra? Podia. Podia ter começado uma outra história. Deus poderia ter começado até com, sei lá, falei etíope da África, poderia ter começado com um grego, um romano não existia. Os gregos são mais antigos. Ter começado a história com um grego, com a Grécia, ou qualquer outro povo. Deus escolheu. Foi o próprio Deus que escolheu Abraão, escolheu seu filho Isaque, escolheu Jacó, escolheu as 12 tribos. Deus escolheu e os separou para ser seu representante na terra. Deu a eles as leis para que eles andassem corretos, diferente dos outros povos. Então, Deus deu muito a eles, a Israel. E qual foi a colheita de Deus? Qual foi o retorno? Israel tendia sempre a se desviar do caminho, a se voltar para os Baals, para outros falsos deuses, causando ciúmes em Deus. Claro, se Deus... Imagina você com seu filho natural, se o seu filho não gosta de você, mas gosta do vizinho. Como é que você fica? É você que cria, alimenta, sustenta, mas teu filho te odeia, ou se te despreza, e só gosta de andar na casa do vizinho, o vizinho que é o pai dele. Então Deus foi muito desprezado pelo povo de Israel, toda hora se desvia, toda hora comete abominações, várias abominações. Ok? Então, se você não consegue construir a relação de Deus com Israel de maneira correta, você não vai nem entender por que hoje a maior parte dos judeus não crê em Jesus. É juízo. É fato. Isso é um fato. Isso não tem nem o que argumentar. Não é um viés de interpretação. É juízo. Então, para a palavra de Deus, Isaías 28, 7 a 14. Até aqui estão acompanhando o raciocínio com o pastor? Eu dei a argumentação, agora eu vou dar a base bíblica. Vou dar um exemplo, de inúmeros exemplos, que ao longo de séculos Deus cobrou o povo e o povo só se desviando. Vou dar um exemplo. Isaías 28, 7 a 14. Vamos ler juntos? Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São chegados a se embriagar. O profeta, aqueles que Deus separou para ser sua boca na terra, também enchiam a cara. Um vaso desse serve para ser representante de Deus? O profeta, o sacerdote, irmãos. O sacerdote, um homem ébrio, chegar na bebida, fica com a mente turva, né? Como é que vai ser representante de Deus? São vencidos pelo vinho aqui, ó, bem claro. Isso não é ilustração, não é metáfora, é o que acontecia literalmente nesse período aqui. O que mais? Não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão. Tropeçam no julgamento. Juízo aqui, eles julgarem a causa de Israel. O que eles fazem? Erram na visão. Para que vai ter um profeta de Deus bêbado falando besteira? Erra na visão. Deus pode até entregar alguma coisa para ele, para poder entregar ao povo, ele vai falar tudo torto, tudo errado, com a mente bagunçada. Vamos lá. Até aqui todo mundo chegou? Então vamos ler o resto. Fala, mulher de Deus, só para falar. Se for fazer pergunta, tem que pedir o microfone.
Verso 8. Olha só como é que o negócio é pesado. Vamos lá? Porque todas as mesas estão cheias de vômito. E não há lugar sem imundícia. E está falando generalizando, em Israel. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que foram afastados dos seios maternos? Deus está ironizando aqui. Será que eu vou ter que entregar a minha palavra para bebê? Bebê consegue falar alguma coisa? Que tira do peito materno um bebezinho de poucos meses. O povo de Israel está todo entregue à bebida, à bagunça. Eu não posso usar nenhum deles. Eu vou ter que usar a criança de peito, fazer um milagre, fazer a criança falar. Aí Deus entrega um juízo. Entendam, por favor, entendam a psicologia de Deus. Os porquês de Deus. Deus não é insano. Ok? Deus não é maluco. Ele sabe tratar com os seus. Aí ele diz assim, agora é o juízo que ele vai entregar por causa do comportamento errático do povo. Vamos ler aqui comigo, ó. Porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso aqui ele está falando que Israel foi acrescentando à sua vontade, à sua lei, regras e mais regra, regra e mais regra, regra e mais regra. Deus deu a lei para eles entenderem, não entenderam, aí foram aumentando a lei com outras regras. Lembram-se nos evangelhos que os judeus, fariseus, cobraram a Jesus porque que não lavava a mão antes de comer? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Para eles? O que importa é o interior do copo, não o exterior. O que contamina é o que sai de dentro do homem, não o que está fora. Então, para aqueles judeus, eles criaram regras de lavagem das mãos antes das refeições, que eram religião. E se a pessoa fizesse alguma coisa, né, o judeu, não fizesse conforme os preceitos dele, estava errado. E foram criando um monte de outras regras. Essa profusão de regra sobre regra, regra e mais regra, isso é coisa de quem quer dominar as pessoas. Não é a essência da lei. A lei ensina o caminho reto. As outras regras é para controlar o povo. Já que é assim, Deus vai entregar eles a isso. Quer ver? Avança aí para mim. Leiam, por favor, em voz alta para você aprender. Vamos lá? Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Está aqui já um códigozinho aqui para a gente entender. Eu vou falar para Israel através de uma fala que eles não vão entender muito bem. Verso 12, vamos lá? Ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Mais uma vez o povo endureceu o coração. Verso 13, vamos lá? Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás. Olha o julgamento aqui. Vocês querem ser tratados assim? A minha palavra para vocês, vou deixar vocês se embolarem nessas regras e vocês não vão conseguir nem cumpri-las. Quantos estão entendendo até aqui? Caiam para trás. O que mais? Se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Fiquem presos nisso tudo, nessa religiosidade falsa. Esse é o julgamento. Verso 14, igreja. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Para não ter dúvida, que isso aí não está falando para sírio,
Não está falando para a Babilônia, está falando para o seu povo de Israel. Ok? E o juízo é esse. Vocês não compreendem quando eu falo claro, vai ficar mais difícil vocês compreenderem. Quantos estão entendendo até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Isso é muito sério, né? O microfone. Isso é muito sério. Eu só queria fazer uma observação que o senhor falou que Deus poderia ter escolhido qualquer povo, inclusive os etíopes. Mas se a gente olhar para a palavra, ele não poderia escolher qualquer povo. Não poderia, porque se a gente começar a olhar para aquela mulher com Adão, tem toda uma genealogia. Tem, né, Sete, Enoque. Então, ele começa a seguir essa genealogia. Sim. Ele está acompanhando essa genealogia. Então, se ele olha para a África, ele está fugindo dessa genealogia. Então, ele olha para Noé, para Sem. Sem Cã-Jafé. Então, a gente observa que quando ele escolhe o homem Abraão, não é por acaso, né? Ele é fiel ao propósito dele em Cristo. Sim, o que eu quis destacar é que ele é de uma etnia da Mesopotâmia. Isso. Da África realmente não poderia. Mas porque havia promessas. Ele está dentro, né, nessa genealogia. Jafé. Para que Cristo pudesse vir por descendente de Davi. Jafé tinha que habitar nas tendas, não é que objetivas lá, que a palavra de Deus diz, de Sem. Tinha que ser semita. Isso aí, com certeza. Para deixar bem preciso, tinha que ser semita. Eu falei, por um acaso não poderia ser africano? Não poderia ser. Mas depois dei o exemplo da Europa. Eu estou querendo dizer que Deus poderia começar de qualquer etnia dentro de Sem, agora, mais precisamente. Mas dentro de Sem tinham outros povos. Não tinha só o pessoal da Babilônia. Estou falando que a exclusividade de Deus escolher um homem para começar a história de salvação, poderia não ser Abraão. Ele escolheu Abraão, podia ser outro. Será que não teria um outro habitante de Ur que pudesse preencher a vaga? Poderia, se fosse a vontade de Deus. Ok? Foi só isso que eu quis objetivar, mas está correto. Para ser mais preciso, não poderia ser jamais da África, porque havia profecia sobre Sem Jafé. Pastor? Aqui. Sim. Paz. Eu queria tirar uma dúvida. Também pontuar, porque a questão do juízo do povo. Eu acho assim, posso estar errado. Começou mais também a partir pode ter sido antes, do profeta também juiz Eli, por causa daqueles filhos dele que se corrompiam, deitavam... Qual o profeta? Eli, profeta Eli. Sacerdote. Você falou profeta Eli, eu estou tentando lembrar quem é. Porque os filhos se corromperam daquela forma escandalosa e tal, né? E foram dominados por anos pelos filisteus. Eu acho que foi a partir desse momento. Muito bem. Você pode pesquisar na Bíblia toda a história de Israel. Você pode começar ali no livro de Reis. Você pode começar no livro do profeta Samuel. Você pode percorrer de Samuel em diante e você vai ver que inúmeras gerações cometeram erro. Não foi só os filhos de Eli. Quando uma pessoa, um grupo de uma família específica cometia um escândalo muito grave, Deus eliminava da terra. Deus eliminava para não contagiar o resto. Aquela velha metáfora, né, de uma maçã podre no cesto, o que acontece? Contamina as outras maçãs saudáveis. Isso aí é uma metáfora correta, pelo menos a nível biológico no mundo. Então, nesse caso aí, Deus matou os dois, para causar temor no resto. Matou, até depois Eli também caiu para trás, quebrou o pescoço. Ali não foi Deus que matou, ele foi uma miséria em cima de outra miséria. Mas naquele caso dos filhos dele, foi juízo mesmo, direto. Então, é um dos exemplos. Você pode percorrer, como eu disse, toda a história de Israel, você vai ver inúmeros desvios. Eu não vou falar de tudo aqui, não daria tempo numa aula de 1h30. Só você pesquisar. Israel teve reis, por exemplo, como Manassés, que queimou o próprio filho a Baal. Pegou um filho recém-nascido e torrou no fogo. Eu acho que é o ápice da impiedade. É o ápice.
No tempo dos profetas, se eu não me engano, quem disse foi Jeremias, ou Jeremias ou Ezequiel, agora vocês depois procurem, havia uma oferta para os falsos deuses em cada pé de árvore. Jeremias, pelo amor de Deus, você sabe o que é uma macumba? É uma oferenda a uns demônios, não é isso? Agora imagina dentro da cidade, da região do povo de Deus, de Israel, cada árvore com uma oferenda. Você pensa que isso veio dos orixás africanos? Israel já fazia isso para provocar Deus. Porque aquelas comidas, aquelas coisas todas que botavam no pé da árvore, não eram homenagem a Deus, eram homenagem a outros deuses. E tinha uma em cada pé de árvore. O povo se corrompia de maneira assintosa, afrontosa, todos os dias diante de Deus. Lógico que existe a infinita misericórdia de Deus e a sua bondade, mas existe um limite. De Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Ponto. O princípio está no Novo Testamento, Paulo fala sobre isso, mas perpassa toda a Bíblia. De Deus nenhum ser humano escarnece. Perdeu o temor, começou a zombar de Deus, vem juízo. Ok? Volto a afirmar, Deus não é um Deus destemperado, descontrolado, bipolar, sem controle do seu poder, sem juízo, que perde a cabeça fácil. Deus é extremamente paciente. Mas toda afronta, uma hora vai ser cobrada. Isso, olha, quando eu começo a falar assim, eu sei que vocês começam a pensar, poxa, mas que Deus rigoroso com Israel. Deus é rigoroso só com Israel? É conosco também, irmãos. Essa vida light que a maioria dos evangelhos está levando aí, não condiz com a Bíblia. Deus é o mesmo, Ele não tem sombra de variação. O que muda é a percepção da humanidade em relação a Deus. Certo? Tem época que a pessoa fica mais quebrantada, outra época que ela fica mais dura. Só isso que muda. São seres humanos que mudam. Deus não muda, é o mesmo Deus antes, durante e até o fim é o mesmo. Então a gente lê esses exemplos de Israel e devemos criar temor, juízo na nossa cabeça, que o Deus é o mesmo, e se eu cometer os mesmos erros, também tem juízo para mim. Ah, mas eu estou na nova aliança em Cristo Jesus, e aí? Paulo diz, de Deus ninguém escarnece, o que o homem plantar certamente colherá. Nova aliança. Tem jeito não. É justo. Não é injusto isso. Voltando ao assunto que a irmã falou ali, eu não entendi muito bem. Quer dizer que Deus não poderia levantar um homem da descendência de Cã? Seria isso? Mas não justifica, porque, vamos supor, da descendência, da união adúltera, Deus fez a promessa davídica de Salomão, reino eterno, que é uma união adúltera, e Jesus veio dessa descendência. Por que não poderia ser Cã? Deixa eu falar uma coisa com você, não tem a ver com adultério, tem a ver com propósito. Existe uma profecia específica que coloca Sem e Jafé junto. Isso é uma profecia de Deus, não pode ser mudada. E exclui Cã. Isso aí teria que agora aprofundar para te explicar, mas está lá escrito, podemos achar referência. Habite Jafé nas tendas de Sem. Está definido. E Cã seja seu servo. Está definido. É propósito. Entendeu? Então, da descendência de Jafé, poderá habitar nas tendas de Sem. Mas excluiu um povo desse propósito. Tem a ver com o que aconteceu lá, com a beberagem de Noé, e ficar nu, e aquela coisa toda, e o escárnio. Tem a ver, tem uma raizinha ali. Ok? Mas o que ela falou é pertinente. Eu não posso mudar a profecia. Se Deus não colocou Cã nesta profecia, eu não posso mudar. É que eu tinha esquecido. Eu dei um exemplo a esmo aqui e acabei esquecendo. Gênesis 9. Está aí a referência, varão. Guarda aí, Gênesis 9. 24 a 29, responde por quê. Te dá a chave bíblica por quê.
Tá bom? Gênesis 9. Onde nós paramos, irmãos, acabei fazendo uma exortação e acabei perdendo aqui o rumo dos textos. Onde é que eu parei? De Deus não se escarnece. Mas aqui no texto eu parei aonde? Já li tudo. E sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores. Aqui, ó, o link, né? De Deus ninguém escarnece. Que dominais sobre o povo que está em Jerusalém. Então, esta geração estava tão corrompida que Deus chama ele de homens escarnecedores. Está aqui a figura de Isaías, que eu achei só para tipificar Isaías apontando para a galera. Avança aí para mim. Inúmeras vezes Israel se desviou do seu Deus, que mesmo em sua misericórdia e paciência ilimitada, vaticinou que traria juízo por causa da livre escolha, livre decisão, livre arbítrio do povo de Israel, de apostatar do seu Deus e Rei. Isso é a prova de que Deus não invade a mente de ninguém. Ele fala, ele exorta, ele avisa, mas é a pessoa que toma decisões na vida, até de dar as costas a Deus. Jeremias 32, 31, agora já não estamos mais em Isaías, estamos em outro profeta. Jeremias 32, 31 até o verso 35. Só para não tornar Deus injusto na sua mente, tá bom? Vamos lá? Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia que a edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. É um longo período, desde que edificaram até o dia de hoje. Séculos. Testando a paciência de Deus. Verso 32. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel. O juízo aqui não é para fora, não é para filisteu, não é para amorreu, é para Israel. Toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá. Israel do norte, Israel do sul. Para me provocarem a ira. Eles e seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Nem profeta nem sacerdote acertava o alvo. Como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, irmãos. Leia aqui, por favor. Pausa aí. Essa palavra viraram minhas costas é a raiz da palavra apostasia. O que é apostasia? Apostatar. É virar as costas para Deus. Abandoná-lo. A palavra apostasia, a raiz, o conceito é esse. Viraram-me as costas. Sabe quando você despreza alguém? Você vira as costas e vai andando? Deus está dizendo isso de Israel. Viraram minhas costas. Viraram minhas costas e não o rosto. Ainda que eu, Deus, está se justificando. Começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Então Deus insistiu, enviava os profetas, larga isso, deixa disso, e eles não deram ouvidos. Continuaram fazendo abominações, suas oferendas a outros deuses. O povo de Deus, o povo de Israel. Verso 35, olha aqui, ó, a culpa. Edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom. Olha a palavra aqui que vai dar. Vale do filho de Inom é Geena, Geinom. Olha o que o povo de Israel fez. Queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque. Sacrifício de crianças Israel fez. O que nunca lhes ordenei. Deus pediu sacrifício de alguém?
Teve aquele teste lá com Abraão e Isaac, mas foi só um teste de obediência, tá? Mas Deus mandou matar crianças? No fogo? Nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizesse tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Mas o povo de Israel fez. Pegar um bebê recém-nascido e tacar numa pira de fogo, em homenagem a Moloque. É a raiz do que se chama hoje aborto, né? Mais ou menos. É matar crianças infantes, indefesas. Deus está se justificando. O povo escolheu não ouvir. O povo deu as costas para Deus. Ok? Se eu só olhar para o Novo Testamento e começar a ler as parábolas, e Jesus dizer, né, com seus lábios, que ele está falando de propósito assim, para que eles não entendam e não se salvem, você cria um bug na cabeça. Você cria um obstáculo na sua mente. Ué, por que Jesus está fazendo isso? Para que eles não entendam e não se salvem? Qual é a raiz disso? Séculos e séculos antes. Avança aí para mim. Vamos agora para o Novo Testamento. Já dei o contexto desse julgamento, desse juízo. Quando você chega no tempo de Jesus, vem o cumprimento da palavra. Todo mundo está acompanhando? Tudo isso que Deus avisou que ia fazer. Vou falar com vocês com lábio gaguejante, vocês não vão entender. Vou trazer juízo. Vocês querem regra? Vou deixar vocês nas suas regras religiosas aí. Esse vocês querem? Então, tudo isso é julgamento, é juízo com o seu povo. Então, agora você não vai se espantar quando Jesus aparece, que ele esteja ali cumprindo a profecia. Vou falar, vou anunciar, mas vou falar em parábolas. Só os sensíveis, só os que quiserem buscar mesmo vão entender. Os quebrantados. A maioria está de coração duro, vai continuar de coração duro. É livre escolha. Deus não vai na mente do ser humano para embaralhar a mente dele, não, irmãos. Deus não faz isso. O coração humano é duro. A palavra do Senhor diz assim, né, a advertência em Hebreus e no Antigo Testamento. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quem é que endurece? É Deus? É você mesmo. É ouvir, mas não quer ouvir. Endurece, ó, eu não quero saber. Deus não endurece. O homem endurece. Ok? O homem não dá ouvidos. É uma livre decisão. Então agora nós estamos no Novo Testamento. Entrou Jesus em cena. Veio ao mundo para trazer o evangelho do reino. Para revelar o reino. Portanto, este é o motivo. Microfone. Passa ali para ele, por favor. Diga, meu irmão. Pastor, tem uma passagem que Paulo vai falar que Deus endureceu os corações dos judeus. Aí eu não entendi. Se o homem mesmo que endurece? É. Quando Deus fala que endurece, é que ele já não vai fazer mais nada para amolecer o coração do já duro. Não é um Deus que endurece, que vai no livre-arbítrio do homem e tira. O homem está com o coração duro, então fique duro. É esse o sentido. Entendeu? Deus não é ele que turba o coração de ninguém. Mas o coração duro poderia ser amolecido. Mas como juízo não vai ser amolecido, vai ficar duro, vai continuar mais duro ainda. Entendeu? Isso é uma maneira de julgar. É deixar o cara sem chance nenhuma de se arrepender. Pastor, de ouvir. Esse juízo de Deus, essa repreensão, advertências, é tudo, na verdade, sinal do amor de Deus, né? Da segurança e da proteção. Porque a gente sabe que no mundo espiritual existe um rei mau e perverso, e que se Deus não advertir, se Deus não sinalizar, e se Deus não colocar juízo, sabe que aquela pessoa vai ser tragada e que vai perder a salvação, que vai para o Geena, né? Então, na verdade, o juízo é amor.
é proteção. Exortação sempre é amor. Pensa no seguinte, a primeira humanidade antes do dilúvio, a palavra do Senhor diz que Deus olhava para baixo e o coração do homem era mau o tempo todo, irmãos. Não era um homem mau. Toda a humanidade antediluviana estava má. Saía para o mundo já para fazer o mal. É difícil. Deus ficar lá de cima impassível, sem fazer nada. Trouxe o primeiro juízo do dilúvio. Porque o pensamento do homem era mau o tempo todo. Você imagina uma civilização, uma humanidade, que já sai de casa para bater no outro, para matar, para fazer o mal. Já acorda de manhã, quem eu vou matar? Deus tem que fazer alguma coisa. Quando chega nesse nível de impiedade, tem que fazer alguma coisa. A exortação é sempre para tentar restaurar. A palavra de Deus diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que se converta. Por isso envia a palavra. Mas Deus não ignora que tem corações que não vão se converter. Não podemos ser românticos em relação a isso. Ok? É fato que tem seres humanos com coração duríssimo e não vai se converter. Hein, pastor? Eu vejo, às vezes, que Cristo, ele falava em enigmas, mas depois, apartadamente, ele falava e explicava aos seus. Sim. Isso aí, às vezes, também não significa que ele está exercendo a eleição aos seus eleitos. Sim. Ele revela, e aos não eleitos. Sim, está confirmando serão a as eleição. nações. Confirmando a eleição. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora daqui para frente. Chegamos em Jesus, tá bom? Então, vai se cumprir essa profecia. A profecia de que nem todo mundo vai entender, mas aos do Senhor ele vai explicar. O Senhor não trouxe os enigmas para todo mundo, ninguém entender. Aí ninguém entenderia o Evangelho. Mas é uma seleção. E tem um juízo. Lembrando que o primeiro público ouvinte é o povo de Israel. Jesus não veio pregar para gentio. Jesus veio pregar para Israel. Nós que somos gentios do século 21, olhamos para tudo isso em perspectiva, né? Mas tem que olhar para o contexto da época. Para quem Jesus veio trazer a mensagem de salvação? Prioritariamente. Para os judeus. Seu povo. Sua raça, sua estirpe. Prioritariamente. Ok? Temos que ficar dentro desse contexto. Fala, varão. Mas me deixa avançar, porque a gente está parado aqui ainda. É justamente sobre isso. Jesus fala que veio para os judeus, né? Sim. E ele também fala que veio para os pecadores. Então ele veio para um povo que, no meu entendimento humano, não merecia que ele viesse, porque eram pecadores. Todo ser humano é pecador. Os doentes que realmente cometiam todas essas atrocidades. Todo ser humano é pecador. Ele veio para salvar o pecador. E o efeito disso vai salvar a gente também. Mas, originalmente, ele vem para os seus. E os seus não receberam. Ok? É só um foco, né? Não é, a gente não exclui que a salvação é para alcançar toda a humanidade, inclusive nós gentios. Mas, historicamente, você tem que observar que o ministério dele é entre judeus. Ou não é? Prioritariamente entre os judeus. Vamos lá. Este, portanto, é o motivo do Senhor Jesus ter pregado uma mensagem codificada em mistério, sendo uma forma de juízo e filtro para os judeus, para se cumprir as profecias. Jesus não fez nada que obedeceu o que o Pai mandou. Não foi Jesus que optou em falar assim. Ele veio cumprir palavras que Deus falou que ia acontecer. Mateus 13, 10 a 13. Vamos ler juntos? Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é juízo.
Verso 13 está em destaque aqui, vamos lá? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. A parábola era propositalmente uma dificuldade para aqueles que não atentavam para a voz de Deus. Era de propósito, assim, para se cumprir o que foi dito. Vocês vão ver, Jesus vai dizer que é para se cumprir o que foi dito por Isaías. Avança aí para mim. Verso 14, vamos lá? De sorte que nele se cumpre o quê? A profecia de Isaías. Isaías foi mais de 600 anos antes de Cristo. Quase 700 anos antes de Cristo. 600 e pouco. E aí está se cumprindo nos dias do Senhor, na terra. Vamos ler? De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Está se cumprindo a profecia, o juízo profetizado. Porque agora vem a chave da questão. É Deus que é mau ou é o povo? Vamos ver. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram. Essa expressão é extraordinária. O que é ouvir de mau grado, irmãos? Má vontade, não quer ouvir. Não é Deus que fez isso. Eles são assim. De mau grado ouviram com os ouvidos. E fecharam os olhos. É a pessoa que não quer. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O plano era que eles se convertessem, mas não querem ouvir. Então vão ficar sem entender a parábola. Simples assim. Amém, queridos? Nunca antes tivemos a oportunidade de falar sobre isso das parábolas, né? Nesses estudos. Agora você está entendendo por quê. Por que veio com parábola e não falando claramente? Porque tinha um povo que não tinha jeito, não queria ouvir, coração duro. A parábola acaba funcionando como um filtro. É como a pregação do evangelho hoje, né, irmãos? A gente prega para um monte de gente, todo mundo aceita, crê, muda de vida. É um filtro. Avança para mim. Logo, as parábolas eram propositalmente proferidas como um fator dificultador e não facilitador, como muitos pensam. Mas Jesus e o Pai não queriam que todos se salvassem? Sim, a palavra foi pregada a todos. Contudo, Deus Pai e Jesus sabiam que nem todos dariam ouvidos à mensagem de arrependimento. Marcos 4:9, vamos ler, igreja? Hoje já vamos terminar, viu? É bem poucos slides. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você nunca se intrigou com essa expressão de Jesus, não? O que Jesus pergunta assim? Quem tem ouvidos para ouvir? Todo mundo tem ouvido, ué. É o ouvido espiritual, não é da carne. É aquele que presta atenção na palavra, que a palavra entra. Quem pode ouvir? Só pelo meio do Espírito. Só os eleitos. Quem puder ouvir e assimilar, beleza. Isso significa que nem todo mundo tinha capacidade de entender. Ok? Não é assim, irmãos. As coisas espirituais para o homem carnal é loucura, Paulo diz. O microfone.
os eleitos, por exemplo, a irmã colocou ali, né, só os eleitos. Mas nem sempre os eleitos eles vão aceitar de primeira. É a primeira, segunda, terceira, e vai levar um tempo para que ele possa entender. Mas uma hora, se for eleito, vai ouvir. Uma hora, se for, vai entender. E tem outra coisa também, ou seja, e agora me fugiu da mente, entendeu? Mas na realidade isso, ou seja, que é para nós não estarmos, como que seja, colocando numa posição de juiz. Ou seja, a primeira palavra que nós levamos para ele, anunciando o reino, a pessoa não entende e a gente apontar e afirmar assim, ele se não é eleito. Não podemos fazer isso. Dentro do nosso coração. Veja bem que eu não estou colocando, pronunciando. Ou seja, nós temos que cuidar o reino. A gente tem a tendência de fazer isso. Exatamente, pastor, isso é muito importante. A gente prega, aí o cara não aceita, é ímpio. Esse é eleito. Eu, por exemplo, assim. eu levei 1 ano para aceitar o Senhor Jesus. As pessoas que, se eu estivesse ouvindo a palavra do rei naquela época, eu seria um dos condenados. Entendeu? Eu levei 9 meses para me entregar a Jesus, depois que entrei na igreja. Ou seja, é isso. Cada um tem um tempo. Agora, tem aqueles que estão dentro do Evangelho e que estão, então, eu costumo dizer o seguinte, quem tem ouvido, ouça. E quem tem olhos espiritual, que leia e entenda. É esse processo. Isso é importante. Eu levei 9 meses para me entregar a Jesus. 9. As primeiras pessoas que tentaram me evangelizar levaram um fora tão bem dado. Eu era tão cavalo, que a pessoa levava um coice tão bem dado, vai falar de Jesus para mim, que as pessoas saíram chorando, irmãos. É sério. Eu fazia a pessoa chorar. Ela vinha toda sorridente para mim. Você já aceitou Jesus? Eu, tá. Era só no pescoço. Só na rudeza. 9 meses depois, nasci de novo. Eu era realmente um cara ruim, ímpio. Esse aí é um ímpio, uma praga ruim que não vai se converter. Depois que eu nasci de novo, eu sempre conto isso para vocês. Os irmãos da minha classe, era uma sala com 11 desenhistas. Os varões queriam me pegar no banheiro e me dar uma coça. Sem brincadeira, eles me falaram isso depois. Se você não se converte, a gente vai pegar você no banheiro e bater em você. Para vocês terem noção de que eu era uma pessoa ruim, difícil, muito mais difícil você imagina. Muito mais difícil você imagina. Queria me bater no banheiro. Difícil acreditar, porque agora tudo bem, eu sou da luz. Me veja no passado, nas trevas, para você ver quem eu era. Quase que ia ser na pancada, né? Que havia Jesus. Se viesse falar de Jesus para mim, ela ia levar um coice tão bem dado no meio da lata, bem na fuça, assim, pá! Sai daqui, não quero Jesus nada. Era nesse nível assim, irmão. Nesse nível. Fala, minha irmã. Então, pastor, nessa linha da eleição, Jesus não falava em parábolas, né? Começando pela casa de Judá, e somente os eleitos entenderiam, porque ele estava na casa de Judá. Então, é inquestionável que casa de Judá são eleitos. Sim. Né? Pela carne. Inquestionável. Deus não pode ir contra a palavra dele. Agora, ele criou ali um remanescente. Sim. Que não tinha um coração duro, como o Senhor falou. Sim. Então, por causa deste remanescente, eles entenderam a parábola. Os demais que não entenderam, os judeus, não era porque não eram eleitos. Ali eles vão ser julgados. Por causa do coração endurecido. Cada um vai ser julgado pelo... Exatamente. Mas não ouviram. Vou pegar um gancho no que você está dizendo e vou aplicar de maneira bem bíblica, tá bom? Amém. Me perguntaram o seguinte, acho que foi alguém que me perguntou, não sei se nos canais. Não, foi uma irmã em particular que me perguntou. A irmã Pamela Gandra, lá da Inglaterra, me perguntou isso. Pastor, a palavra de Deus diz, quando reprova os líderes judaicos, fala assim, então os filhos do reino serão lançados no fogo, nas trevas, né? Ela me perguntou, como é que é isso, pastor? Eles eram filhos do reino? Eram eleitos. Tem filhos do reino lançados nas trevas? Tem. Tem. Porque a livre decisão é de qualquer um. Tanto criatura como eleito.
Não, nesse sentido, né, não há distinção. Deus não faz acepção de pessoa para juízo. Se uma criatura comete adultério, ela vai ser julgada como adúltera. Se um eleito comete adultério, ele não é julgado como adúltero, ele é julgado como adúltero, é a mesma coisa. E aí tem um agravante, porque sabia a vontade de Deus, a quem mais é dado, mais é requerido. Mas também tem filhos do reino lançados no fogo. Eu não lembro onde está a passagem. A irmã me colocou lá e eu respondi. Procurem aí. E verão Isaac, Abraão e Jacó no reino e filhos do reino lançados fora. Tem filhos do reino lançados fora. Eleitos reprovados. Tem. E aí a gente pode entrar junto. Aí entra a gente também, né? Porque não é só para judeu. Achou? Mateus 8:12. Isso é muito interessante, né? Interessante e terrível. Dá temor. Sim. Sobre a questão do... e acrescentou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o eleito, ele no caso, ele vai ouvir e vai se incomodar, mesmo que ele não queira. Eu acho que a palavra-chave é você vai se incomodar de alguma forma. Sim. É o processo de Deus de atrair o seu eleito. Eu falei que eu demorei a me converter. Mas você toda vez... Mas eu balançava. Exatamente. Quando havia apelo, eu ia nas igrejas, se chamavam para ir nas igrejas, eu ouvia a mensagem dos pastores e eles faziam apelo. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu lá na minha cadeira, duro igual uma pedra, igual um diamante, mas no meu interior balançava assim, né? Cara, não vou perder muito. E a minha cerveja, eu pensava um monte de coisa. E aí os apelos eram sucessivos e eu balançava. No finalzinho já me entreguei. O eleito ele vai acabar se rendendo. Mas o fato é que já começa um trabalho de Deus na mente dele. Diga, varão. Pastor, tem uma passagem que Paulo fala, que aqueles que estavam ali na igreja, falando para a igreja, ele fala assim, se é que tem o Espírito com eles. Então, quer dizer, eles aceitaram que estavam frequentando, mas aceitaram sem o Espírito. Meu entendimento é esse. Se é que tem eu não lembro dessa passagem específica, se é que tem o Espírito com ele, mas Jesus, a palavra de Deus diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ponto. É simples assim, só é de Cristo quem recebe o Espírito de Cristo. Só estar no meio da igreja não torna uma pessoa ungida, entendeu? Não, entendi, mas eles estão ouvindo, não estão ouvindo a palavra para estarem ali dentro? A palavra alcança todo mundo. Mas quem tem ouvidos para ouvir são os eleitos. A palavra, se eu for no Maracanã lotado e pregar o evangelho no Maracanã lotado, milhares de homens vão ouvir com os ouvidos carnais. Pode até entender e ficar com raiva. Mas quem é que vai aceitar, crer? Eleito. Sim, mas entendeu? eu estou querendo entender o seguinte, tem pessoas que frequentam a igreja, estão crendo naquilo ali, mas não é eleito, é isso que eu estou querendo dizer. Não é eleito, tem gente que caminha no meio do povo de Deus e não é eleito. É isso que eu estou querendo dizer, é uma criatura, mas está ali se na igreja. Se emociona, né? Simpatizando. Não é eleito. Às vezes é até confundido como sendo filho de Deus. Mas está ouvindo de certa forma, né? Está andando ali na luz dos filhos de Deus, andando na luz dos filhos de Deus. Está aprendendo o que é certo, mas não necessariamente um eleito. Vamos lá, que a lição não é sobre eleição, é sobre parábolas. Vocês desviaram o foco, eu fui indo com vocês. Mas vamos voltar aqui para a eleição? Para a eleição, não. Aí até me confundiu. Não é sobre eleição, é sobre parábola. Vocês já entenderam, O cerne da lição, vocês entenderam? O porquê falava em parábola? Por quê? Era um julgamento para o povo de Israel. Ponto. Era um dificultador. Porque às vezes você não tem resposta. Um crítico da Bíblia vai dizer, por que Jesus não falava mais claramente? Jesus não amava o seu povo? Amava. Mas tem uma história por trás disso. E é essa história que eu trouxe hoje a vocês. Ok? Para você entender. Então, Jeremias, por exemplo, aqui, falei de Marcos, mas Jeremias diz assim, ouvi agora isto, ó povo insensato, e sem entendimento, que tende olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Então já tinha gente que endurecia o coração, e por causa deles, alguns não vão entender nada do que Jesus vai falar. Avança aí para mim.
As parábolas do reino, então, foram destinadas primeiramente ao povo de Israel e não aos povos gentios. Por isso, devem ser analisados à luz do seu contexto original. Uma das coisas que a gente tem que evitar ao máximo é, quando ler os evangelhos, tentar trazer para o século 21 e para o Ocidente. Temos que entender, eu não sou judaizante, não tenho inclinação judaizante, mas eu vou ler as Escrituras, foi escrita por judeus para judeus. Se eu não entender um pouquinho da cultura, dos costumes, eu vou interpretar o texto errado ou não vou? Eu vou trazer para a minha realidade moderna, ocidental. Vai deturpar o sentido original. Só isso. É ter aquele cuidado. Ah, a mulher perdeu uma dracma. Aí você lê ali, a mulher perdeu uma dracma. O que é dracma? Você não sabe o que é dracma. Então o que você vai fazer? Vai pesquisar, vai ver. Ah, era uma moeda. Você entender o sentido da parábola, você tem que entender o contexto original. Você não pode ignorar questões culturais, ignorar o pano de fundo, o cenário, a história. Você não pode ignorar isso e trazer da Bíblia a essência do seu jeito moderno de pensar. Não é assim. Ok? Avança aí para mim. Já estamos no finalzinho. Os mistérios do reino de Deus. O Senhor Jesus disse aos discípulos que somente a eles era concedido revelação dos mistérios do reino dos céus. Isso é significativo, pois a dinâmica do reino superior, o modus operandi de Deus, o modo que Deus opera, a ação dos anjos em prol dos eleitos, a ação do diabo e seus demônios, e a glória do reino celeste são revelados em várias parábolas. Então, se a pessoa ignorar as parábolas, ela deixa de aprender muita coisa. Tem muita coisa boa nas parábolas, como Deus opera, como opera o demônio, como opera os anjos. Lembram da passagem do semeador? Quem é que rouba a palavra do coração? Vem o maligno e rouba. Então tem uma figura ali dos animais, uns corvos, né? Você precisa entender essas coisas. Como é que funciona o mundo espiritual? Está nas parábolas. João 3,12. Se tratando de coisas terrenas não me creste, como crerei se vos falar celestiais? Jesus está falando para os judeus. Eu estou falando para você, ele é Nicodemo, se eu não me engano. Eu estou falando para você de coisas espirituais. Se eu estou falando de coisas terrenas, se eu falar de espiritual, você nem vai entender nada. Coloquei esse texto aí para você entender o seguinte. As coisas celestiais para nós são ocultas. Ok? Ninguém vê o céu. Você vê o céu? Você vê os anjos passeando para lá e para cá? Não. As coisas celestiais são ocultas. Se não houvesse revelações nos evangelhos, nas parábolas, muita coisa a gente não ia entender. Mesmo sendo eleito. Precisamos das parábolas também para discernir o mundo espiritual. É isso que eu quis dizer. Ok? Precisamos ver as parábolas. Então, eu estou dando uma ênfase, uma importância, porque até hoje não tínhamos estudado as parábolas ainda. Então, vamos ver quanta coisa rica de revelação tem as parábolas. Avança para mim, ao mundo espiritual, por exemplo. Avança para mim. Marcos 4, 30, 34. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeada é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Cada um tem sua capacidade de absorver. E sem parábolas, nada lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém?
Eis o porquê Jesus falava parábola, parábola, o tempo todo, parábola, parábola, parábola. O livro de Lucas, então, tem inúmeras parábolas. Tem mais do que os outros, eu acho. Nunca contei, mas eu tenho a impressão de que Lucas tem mais parábolas do que Mateus. Marcos é um livro menor. Então, Lucas tem muitas parábolas. Isso nos dá a entender que nos discursos diários de Jesus, que não está tudo escrito na Bíblia, ele falava parábola o dia inteiro, irmão. Muitas vezes. Ok? A gente às vezes pensa que ele falava só papo reto, né? Não, ele falava muitas parábolas. E sem parábolas, ele não falava sem parábolas. Está escrito aqui. Mateus 13, 44. Leiam comigo para a gente terminar? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O que significa? O que significa? Estou perguntando a vocês, ué. Vocês falam tanto, na hora que eu pergunto, vocês não respondem? Vamos devagar, então. Vamos devagar para vocês analisarem. O reino dos céus e o reino de Deus são sinônimos, é a mesma coisa. É semelhante a um tesouro oculto. A chave está aqui, ó. É pela fé e não é todo mundo que vai entender. Pela revelação. Uma vez que você enxerga o tesouro, certo? Ele achou. O homem achou o tesouro. O que você faz com o tesouro? Aqui na metáfora, é uma metáfora, uma comparação. Ele está falando de um tesouro de verdade, né? Você constrói na mente. O cara estava lá andando, e um pote de ouro, maravilha. Mas esse terreno não é meu. O campo. Ele passou no campo assim, viu? Ih, caramba! Olha o tesouro ali, mas esse campo não é meu. O que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para adquirir o campo, porque ele sabe que tem um tesouro. Fazer de tudo. É o esforço, é o empenho máximo. Uma vez que você vê o reino de Deus, tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Entenderam? É a prioridade máxima. O reino de Deus é tudo. Se você entendeu que na proposta do reino você vai ser imortalizado, você vai reinar com Jesus, vai viver eternamente, é um tesouro grande demais. O que é comparado a tudo que você pode conquistar nessa vida mundana? Onde você vai desvanecendo, envelhece, adoece e morre. Não é para criar muita expectativa nessa primeira passagem, não, irmãos. Tem que pensar na eterna. Nos prêmios, nas maravilhas, na glória, na eternidade, no corpo imortal. E isso que deve ocupar a vossa mente. Aqui a gente vai só vivendo. Vai fazendo o que é possível para viver. A próxima fase é que tem que ser o seu tesouro. Seus olhos estão lá, ó. A palavra do Senhor diz: Jesus suportou a ignomínia da cruz por causa da glória que lhe estava proposta. Ele olhava para a glória futura. Nós também temos que ter os olhos na glória que está proposta. Amém? Eu acho que é o último, né? Volta aí. Deixa aqui no texto. O que Deus me deu agora, nesse momento, foi o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Esse tesouro, você, como o senhor falou, ele guarda para si, porque ele está no campo, ou seja, ele está no mundo, e o mundo jaz no maligno. O proprietário, hoje, é o maligno. Então, o homem, tendo achado, esconde, guarda, e transborda em alegria, e vai e vende tudo que tem, ou seja, paga um preço caro para ter que comprar aquele campo e tomar posse do reino. Foi isso que eu entendi. Exatamente. Somos herdeiros de um reino vindouro, mas o mundo jaz no maligno. Então vivemos como peregrinos e forasteiros, não é isso que a palavra de Deus diz? Somos herdeiros de tudo, mas vivemos como peregrinos e forasteiros, buscando entrar nesse reino. Sim. Seria errado esse certo homem que compra esse campo
seria errado dizer que é o Filho de Deus? Comprou um campo. Eu acho que não dá para aplicar para Jesus, porque seria o culto a Jesus, o reino de Deus. Não pode aplicar a Jesus. É o culto para nós. Quem antes de conhecer a Cristo, conhecia a grandeza do reino? Quem antes de conhecer a palavra, de ser evangelizado, de ser alcançado pela graça, sabia desse reino de Deus? Eu acho que não se aplica a Cristo. Cristo sempre soube quem era, sempre soube qual é o reino, qual é o eterno propósito. Mesmo esvaziado do seu poder, Cristo não ia avaliar o tesouro como algo oculto. É até interessante colocar essa pergunta, porque realmente é uma dúvida. Porque Sim, talvez mas se alguém me perguntar, sim, né, diga que Cristo sabia. É bom a gente ter Esse esclarecimento. esse esclarecimento. Não, Cristo não sempre seria soube. mesmo, né? Não, isso aí somos nós. Esse homem tipifica todos nós. Amém. Eu, antes de vir a Cristo, jamais imaginaria todo o reino de Deus. Se Deus não me mostrasse esse tesouro, eu não saberia. Mas está imerso num contexto de trevas. Ao mesmo tempo, tudo aqui é nosso, mas ao mesmo tempo agora está em trevas. Não está em trevas, o mundo não jaz no maligno. A violência não graça aí pelo mundo afora. A corrupção, a impiedade. Mas nós enxergamos além da impiedade, além da tristeza, além da maldade. Nós temos os olhos iluminados para enxergar a beleza do reino. Amém, povo santo? Ei, Jesus, essa aula não vai terminar nunca hoje. Pastor, Fala. olha só. O que eu imagino é o seguinte. Aproveita que eu estou no espírito. Eu imagino o seguinte. Nenhum de nós aqui conhecia o Evangelho do Reino. Não. Estava em oculto. Estava na Bíblia, mas ninguém via. Estava em oculto, ninguém entendia nada. Eu, pelo menos, não entendia bulufa. Só falava que ia para o céu. Briguei com o colega meu do serviço por causa disso. Entendeu? Então, o que acontece? Quando ele passa a não ser mais oculto, então você passa a largar tudo da tua vida, Valorizar. tudo da tua vida, para alcançar aquele tesouro que eu obter o reino de Deus. Entendeu? Não somos todos nós apaixonados pelo reino, irmão? Hoje, para nós, não está oculto mais. Mas Você é apaixonado pelo reino, meu irmão? Amém. Vocês são o bando de loucos que acredita nessa promessa? Amém. Eu sou um louco por essa promessa. É isso aí. Pago o preço que for. Pago o preço que for. Amém, amém. Hoje não está mais oculto para nós, Hoje não. eu pago. Não, de jeito Amém. nenhum. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, chega. Não, cada um vai dar um testemunho. Meus irmãos, me permita, eu sei que vocês estão felizes e alegres, mas o vosso pastor precisa fazer isso. Eu não sou uma pessoa pessimista, vocês sabem. Faço o seminário do reino. Por favor, desliga, encerra. Isso aqui é só para a igreja. Pode